Olá, meus queridos, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Hoje é quinta-feira, um dia maravilhoso, estamos quase encerrando a semana. Vencemos, hein? Estamos vencendo. Hoje é um dia de mais oportunidades. O Senhor nos deu o dom da vida nessa manhã. Mais um dia para nós respirarmos o fôlego de vida, mais uma oportunidade que nós temos de mudar o que nós ainda não conseguimos mudar, de fazermos a diferença aqui nessa terra. Amém? Eu quero convidar vocês para estar lendo o livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 10, que vai dizer acerca da responsabilidade de cada pessoa, né, diante de Deus e da sua própria vida. Muitas vezes nós depositamos as nossas expectativas no outro, nas coisas, nas situações, e nós esquecemos que Deus tem o controle de tudo. Muitas vezes também nós praticamos o mal, né, e escondemos ele ali debaixo do tapete, a sujeira da nossa vida e das nossas ações embaixo do tapete, achando que nunca será descoberto. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas e ele está em todos os lugares. Amém? Só ele tem esse poder. Satanás não tem esses dons. E eu quero dizer para vocês que nada fica encoberto durante muito tempo. Pode sim demorar anos para que aquela verdade apareça, mas em algum momento a verdade vai aparecer. Porque a verdade, ela está na presença do nosso Deus. A verdade, ela vem dos dons do nosso Deus. A verdade é uma característica que Jesus sempre quis carregar com ele. Sempre seja verdadeiro. Sempre haja pensando no bem do outro e no seu. Os mandamentos do Senhor diz: amai primeiro ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz isso, né, abrange muitas verdades e muitas coisas. Não é só não fazer o bem para o próximo, mas sim poder proporcionar para o próximo aquilo que você gostaria que fosse proporcionado para você. Né? É deixar de fazer o mal. É que se você não tiver crescendo na vida, você não tenha inveja daquele que está a crescer. O importante é você analisar o porquê que a sua vida está paralisada naquele momento. Há situações que foram geradas e atitudes vindas da sua parte que fizeram com que o processo de crescimento na sua vida fosse paralisado. É por isso que não devemos depositar as nossas expectativas nas ações dos outros. Devemos nos curarmos, devemos buscar em nós aprimoramento do nosso caráter, do jeito de ser, da nossa vida, amém? Das coisas e mazelas que nós carregamos, que muitas vezes não nos fazem bem nos relacionamentos que nós temos, no nosso ciclo de convivência. Né? As pessoas muitas vezes acham que é bonito dizer fulano é muito ranzinza. Fulano é difícil demais. Nossa, ciclano tem um gene muito complicado. E muitas pessoas às vezes se agarram nisso e levam isso como uma bandeira, como um bordão. E nós temos que entender que nós precisamos trabalhar aquilo que está falhando sobre a nossa vida, aquilo que está causando mal em nós e causando mal no outro. Nós precisamos fazer diferença no reino de Deus. E nós só vamos fazer diferença no reino de Deus quando nós começamos a trabalhar aquilo que nós precisamos melhorar. Há várias palavras na Bíblia que vão nos direcionar para que nós precisamos cuidar dos nossos erros primeiro para depois apontar o erro do outro. Retire primeiro a trave dos teus olhos para depois você conseguir tirar o cisco que está nos olhos do irmão. Porque é muito fácil nós sentarmos aqui no nosso problema e ficarmos ali tentando criticar, né, ou dar opinião naquilo que não nos convém. É muito fácil você dizer ao irmão o que ele deve ou não fazer em determinada situação ou circunstância, se não é você que vive o dilema. É por isso que o Senhor nos chama a responsabilidade de não praticarmos o mal.
Porque a palavra aqui, no Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 10, nos chama a atenção para que nós deixemos de praticar o mal e comecemos a praticar o bem. E aquele que pratica o bem, que não volte a praticar o mal. Porque a responsabilidade sobre as nossas atitudes diante do Senhor, em algum momento vai nos ser cobrada. As consequências que virão das atitudes praticadas pensando no mal, elas virão e serão colhidas. É como nós ouvimos por aí. Não tem como você plantar cenoura e querer colher batata. Se você plantou cenoura, você vai colher cenoura. Ou seja, se você plantou ódio, você vai colher ódio. Se você plantou rancor, você vai colher rancor. Se você plantou a não liberação do perdão, você vai colher a falta de perdão. Mas se você plantar o amor, se você lançar sobre a terra fértil a semente da esperança, a semente da benignidade, se você plantar a semente da ousadia, da intrepidez, da coragem, da força de ir adiante, você vai colher frutos destinados desses dons do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que nos atentarmos para as nossas atitudes. Porque essa palavra vai dizer que se você é uma pessoa que caminha no trilhando o mal e práticas do mal, você está caminhando para o caminho da morte. Porém, se você pratica o mal e começa a mudar a sua postura, ou seja, se você roubou um objeto, você devolveu e não praticou mais. Se você disse algo que gerou discórdia e confusão, foi lá e assumiu o seu erro e tentou apaziguar e se redimiu diante da situação. Se você atacou alguém ou fez algo que prejudicou a vida de alguém e foi lá se redimir, pedir perdão, mesmo que aquela pessoa não te perdoe, você está liberado no mundo espiritual porque você fez o que era correto. Você fez a sua parte. Você pediu e liberou o perdão no mundo espiritual. Antes de nós liberarmos o perdão para alguém, nós temos que nos perdoar pelas atitudes que nós causamos a nós mesmos. E muitas vezes é mais difícil nos perdoar do que perdoar o outro. E a cegueira que é causada, né, por um misto de emoções e situações e sentimentos que são causados através da não liberação do perdão, através da conservação da angústia, da mágoa, nos faz muitas vezes não conseguirmos enxergar o caminho correto para nós chegarmos à vida. O perdão gera vida, amém? A morte dessas questões todas que nos trazem malefícios começa a liberar em nós rios de águas vivas. É assim quando alguém que pratica o mal começa a praticar o bem. Porém, em contrapartida, entretanto, quem pratica o bem e de repente começa a se encolerar e começa a se encher de coisas malignas. Nós vemos um exemplo clássico de pessoas que tinham uma vida muito tranquila e começaram a conviver e envolver com pessoas que tinham a índole muito escura, muito ruim. E aí nós ouvimos muito, né, desde muito novos o ditado: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Há vários questionamentos em cima dessa frase, mas nós devemos analisar que quando nós andamos com alguém que é sujo, com alguém que é impuro espiritualmente, à medida que nós vamos nos entranhando na vida daquela pessoa, nós vamos nos tornando também escuros, impuros, incorretos. Uma pessoa pode influenciar na nossa vida positivamente ou negativamente. E nós temos que nos atentarmos a isso. Quais são as atitudes que nós estamos tendo perante do mal? E quais são as atitudes que nós estamos tendo para sair desse mal e praticar o bem? Ei, a nossa natureza é pecaminosa. E nós temos
que nos atentarmos para isso. Se nós temos uma tendência a fazer tudo o que sacia a nossa carne, as nossas vontades do corpo, então nós precisamos remar contra a maré. E remar contra a maré não é algo fácil. Machuca, caleja, cansa. Muitas vezes nós temos que parar, respirar e voltar de novo à batalha. Não é fácil remar contra a maré. Não é fácil ir contra aquilo que o mundo tem ditado que é bom. Nós somos uma minoria que vai se tornar maioria no reino de Deus. E nós somos uma minoria que faz a diferença quando estamos em meio à maioria. Uma laranja podre pode contaminar todo o cesto. Mas saiba que se você tem a luz do Espírito Santo no seu coração, você pode emanar isso para todas as pessoas. Assim como as pessoas ruins contaminam quem está à sua volta, as pessoas boas irradiam energias positivas e podem sim encher as pessoas de alegria. Basta você decidir em qual desses lados você quer ficar. Basta você decidir em qual dessas situações você quer vivenciar, quais os sentimentos que são ligados a essas duas vertentes, a essas duas opções que você quer para a sua vida. E saiba que você tem responsabilidade diante do Senhor pelas suas atitudes. Não busque no outro aquilo que você precisa melhorar em você. Amém? Melhore-se a si mesmo para depois você conseguir irradiar o outro com coisas boas. Que nessa manhã você tenha consciência de responder pelas suas atitudes perante o reino de Deus. E que você não transfira aquilo que é você que precisa modificar na vida do outro. Não transfira a responsabilidade da sua vida para o outro. Um beijo grande e que nessa manhã você reflita sobre as suas responsabilidades perante os teus atos, porque em algum momento a conta vai chegar. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E eu volto para falar mais sobre as coisas do Senhor e do cotidiano. Amém? Porque aqui tem o Espírito Santo de Deus. Aqui mora o Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Beijo grande. Tchau, tchau.